Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 21 de março, eu sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais notícias de economia no Brasil e no mundo. Turma, vamos começar falando de Brasil hoje, né? Depois de tantos dias tendo como prioridade o acompanhamento da crise bancária lá fora. Mas aqui o caldo tá dando uma entornada, porque terça-feira, 21 de março, primeiro dia da reunião do Comitê de Política Monetária para decidir sobre os juros. O Copom, os diretores do Copom e o Brasil inteiro estão querendo saber, afinal de contas, qual será a regra fiscal que vai ser adotada pelo governo Lula. E o Banco Central começa a sua reunião, e essa é uma informação importante, mas ele vai começar a reunião hoje, primeiro dia, com a mesma quantidade de informações sobre a nova regra fiscal que muita gente que vai aprovar essa novidade tem, ou seja, apenas um esboço do que ela pode ser. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está fazendo de tudo para preservar ao máximo a forma que ele encontrou para promover o equilíbrio das contas públicas. Ele está segurando os detalhes por vários motivos, mas o principal deles porque ele sabe que a principal oposição a uma nova regra, especialmente aquela que tiver uma ferramenta de aperto de gastos, a sua principal oposição vem de dentro de casa, principalmente do PT, do Partido dos Trabalhadores. A pedido do presidente Lula, o ministro da Fazenda está percorrendo a Praça dos Três Poderes em Brasília, está quase que deixando pista de confete, sabe? Que nem João e Maria, que vai deixando biscoitinho colorido pelo caminho, está deixando pista de confete sobre, afinal de contas, qual será a estratégia que ele quer adotar na gestão dos cofres públicos. Nosso analista de política, Caio Junqueira, diz que mesmo para Rodrigo Pacheco e para Arthur Lira, presidentes do Senado e da Câmara, Fernando Haddad não deu todos os detalhes. Guardou a fórmula, falou de maneira geral, falou da essência da política que ele quer adotar para o controle das contas públicas, mas o sujeito, bem, está com a boca trancada, não quer contar o segredo da sua proposta. O que a gente assiste hoje, acompanhando então a tarefa e o desafio do Banco Central, é que tá cada vez menos provável que um acordo sobre a proposta de Haddad aconteça a tempo da segunda reunião do Banco Central, que é quando os diretores do BC reúnem tudo que eles sabem, que eles têm na mão sobre a economia brasileira, a economia internacional, para decidir a taxa de juros. O menu do BC hoje oferece uma pressão política absurda, fortíssima, para a redução dos juros, com ou sem os detalhes da nova regra fiscal e uma piora das expectativas de inflação para os próximos anos. Vou fazer um parênteses aqui para falar sobre a inflação, que é dado relevantíssimo, né, para a decisão do BC. Segunda-feira de manhã, vocês sabem, tem a divulgação do relatório Focus, e havia uma enorme expectativa pelo relatório divulgado ontem, na segunda, porque exatamente para entender onde estão as expectativas dos agentes econômicos para o comportamento do IPCA ao longo dos próximos anos. E a notícia não é boa, minha gente, porque as expectativas pioraram. A previsão de inflação lá para 2026 subiu para 4%. Então, quando há uma piora das expectativas, o Banco Central vai precisar ser mais cauteloso, ou seja, fica mais caro para ele controlar o processo inflacionário. Então, ele tem uma pressão política muito forte, uma pressão de conjuntura muito forte, porque, afinal de contas, estamos acompanhando aí a crise bancária e a pressão que ela exerce sobre o crédito e sobre o funcionamento da economia como um todo, e tem a pressão da inflação. O IPCA, ele tem dado sinais de arrefecimento no curto prazo. A inflação está caindo no curto prazo, mas no médio e mais do médio para o longo prazo, até 2026, a pressão vai continuar. Vamos lembrar que a previsão do IPCA para 2023 é maior do que o resultado do IPCA de 2022. Portanto, esse é o menu com que o Banco Central trabalha hoje. A dúvida que resta é o seguinte: como é que ele vai fazer, que argumentos ele vai usar para demonstrar equilíbrio na sua preocupação com a estabilidade financeira, olhando para a crise de crédito, para a crise bancária. Aqui no Brasil nós temos a nossa própria fonte de preocupação, que foi o caso da Americanas, e a preocupação que ela gera no mercado de crédito brasileiro, e ao mesmo
mesmo tempo, a pressão política, que em alguma medida acabou ganhando mais espaço, porque o BC está ficando sem argumento para não sinalizar, em alguma medida, não sinalizar algum afrouxamento na política monetária, ou seja, mesmo que seja para dizer no comunicado do BC, olha, não dá para baixar os juros ainda, esquece, assim, né? Eu brinco que eu troco de nome se o BC baixar o juro amanhã, mas ele pode usar a comunicação do Banco Central para já atuar nas expectativas, esse instrumento tão importante para o BC tomar decisão, ele já pode usar na sua comunicação uma mudança na expectativa para o comportamento dos juros nos próximos meses. Então, está tudo em aberto, a crise bancária está em aberto, a crise do crédito no Brasil está em aberto, a desaceleração da economia, tanto lá fora quanto aqui, em que ritmo isso vai acontecer, ou seja, vivemos um ambiente de muita incerteza. Agora, é com isso que eles vão ter que lidar. A Haddad tem que lidar com a incerteza, não pode abrir mão de um mecanismo de controle de gastos, e Roberto Campos Neto lá no Banco Central tem que lidar com essa incerteza, com seu balanço de riscos e pesar muito bem, não só a decisão que vai tomar, mas a forma como vai comunicá-lo. No Money de hoje, nós recebemos o João Ricardo Costa Filho, ele que é economista e pesquisador da Universidade Nova de Lisboa, e tratei com ele exatamente sobre esses desafios, né? Como é que ele enxerga esse equilíbrio da proposta e a falta de detalhes, porque no caso da proposta da regra fiscal, minha gente, a ordem dos fatores pode alterar o produto. Vou dar um exemplo aqui. O vice-presidente da República, ministro da Indústria e Comércio, participando do evento do BNDES lá no Rio de Janeiro, que discute política econômica e política fiscal, deu mais um spoilerzinho, dizendo, olha, a regra vai contar com alguma medida de trajetória da dívida pública, um controle de gastos e também uma meta de superávit. Isso tudo já está um pouco no arcabouço mesmo de antes do teto de gastos. Agora, o que vai vir primeiro? Qual é exatamente essa ferramenta de controle de gastos? E é sobre isso que começa a nossa conversa com o João Ricardo. Vamos ouvir. Não, sem dúvida. E eu acho que o principal detalhe é se no seu desenho vai ter algo que garanta o seu cumprimento, né? Porque quando nós olhamos o histórico de regras fiscais que o Brasil tem, o nosso arcabouço atual já tem diversas delas. E a questão é que, sistematicamente, os governos vêm encontrando maneiras de contorná-las, né? Então, eu acho que esse é um principal pilar e, claro, como é que a gente vai combinar esse olhar para a dinâmica da dívida pública, como é que a gente vai combinar esse olhar para a dinâmica dos gastos, da arrecadação, os tipos de ajustes que vão sendo feitos, tanto do ponto de vista de uma situação de atividade econômica mais fraca, quanto em momentos de arrecadação mais forte, em momentos de atividade econômica mais forte, que normalmente pedem um comportamento oposto. A questão é, esse desenho vai, de alguma forma, considerar essas diferenças e, mais do que isso, quanto que o governo vai investir para que a reforma que seja aprovada seja o mais próximo possível da proposta, porque a gente não pode esquecer que existe uma proposta que é introduzida no Congresso, mas a partir daí tem toda uma série de negociações que acontecem. João Ricardo, esse seminário que a gente viu do BNDES, aliás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa desse seminário hoje, deve falar por volta de 11h30 da manhã. Trouxe também experiências, um debate ali, experiências internacionais. Você, como pesquisador da Universidade de Lisboa, eu sei que você acompanha esse debate lá fora. O Brasil não consegue se livrar do estigma de que precisa conviver com um mecanismo de controle de gastos. Ele continua sendo inevitável, na sua visão? Olha, a gente tem uma dificuldade que, por um lado, os gastos não podem crescer a despeito da arrecadação de maneira sistemática, de maneira sustentada. Ou seja, não dá para o gasto crescer sempre quando a gente não tem, por exemplo, como pagá-lo, né? Em alguns momentos isso faz sentido. Então, quando a gente introduz alguns tipos de mecanismos nos quais a atividade econômica é indo mais fraca, há sim um espaço para algo, para compensar essa queda da atividade econômica, tudo bem. O problema é que as boas práticas da gestão pública, da gestão fiscal internacional, fazem algum tipo de compensação. Então, em momentos de arrecadação forte, em momentos de crescimento, é quando a gente aperta o cinto. No Brasil, o problema é que a gente não faz esse ajuste, não faz essa lição de casa. Então, é justamente daí que vem a ideia de tentar amarrar um pouco dessa vontade de gastar.
Só que a gente tem que pensar em várias coisas. Quem é que vai sofrer esse corte? Esse corte vai machucar a economia de que forma? E além disso, será que a gente precisaria e a gente consegue cortar gastos quando, por um lado, existem regras que tentam dar algum tipo de disciplina fiscal, mas por outro, quando a gente tem na dinâmica da própria Constituição e um arcabouço de leis que fazem com que alguns gastos específicos cresçam independentemente do resto da dinâmica, fica difícil perceber como que a gente vai fechar essa conta. Então desse imbróglio fiscal, dessa dificuldade que a gente tem de fazer os ajustes nos momentos certos, que algumas pessoas entendem que a necessidade de, se no momento de fazer o ajuste nós não fazemos, então vamos amarrar as mãos de quem pode gastar demais para não descontrolar. Só que aí é muito mais difícil e eu acho que vem naquele ponto que você disse no começo. Os detalhes vão ser muito importantes. Não, e você tocou num ponto-chave que eu trago muito aqui, João Ricardo, que é exatamente essa coisa da responsabilidade do governante de achar que é na hora da bonança que se faz a poupança. No Brasil, a tradição é na hora da bonança que aumenta a gastança. Essa cultura que precisa mudar. João Ricardo, rapidamente, que a gente já está chegando no finalzinho, o presidente da República disse ontem que precisa reescrever os livros de economia para parar de tratar investimento como um gasto. A semântica ajuda na construção de uma política pública responsável? Olha, talvez ajude em falar com as bases, né? A gente não precisa reescrever os livros de economia, eles dão, inclusive, todo o suporte para entender o cuidado que nós temos que ter com o investimento, o cuidado que nós temos que ter com gastos sociais. Investimento é um gasto, sim, mas é um tipo de gasto diferente, porque é aquele gasto que pode ajudar a aumentar a capacidade produtiva. Então, acho que pode ter um olhar, e a sustentabilidade das contas públicas pede olhares diferentes para tipos de gastos distintos, mas eu acho que a gente tem na literatura econômica, nos livros, todo o respaldo suficiente para um desenho de boas regras fiscais. Tá aí, minha gente, a semântica é muito boa, mas ela não tem ainda a capacidade de resolver problemas complexos. Vamos aguardar e entender como a política e como a racionalidade econômica vai conseguir lidar com esse ambiente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa nesta terça-feira desse evento do BNDES, que, aliás, roubou a cena ontem, né, do debate econômico no país, tirou de Haddad o centro das atenções e o ministro vai lá para tentar mostrar a força da sua cadeira e deve fazer um discurso, é esperado um discurso dele no final da manhã. A Luiz Mercadante, presidente do BNDES, está dizendo, não, olha, é tudo com muita lealdade e tal, mas ninguém vai dizer que eu não posso dizer o que eu penso. Então há uma disputa de protagonismo, há uma preocupação ali da liderança na condução da economia brasileira e o que o próprio Haddad diz e repete, que nós sabemos, é que a palavra final acaba sendo do presidente Lula. Essa palavra final, como eu disse há pouco, é muito improvável que ela aconteça até o final do dia de amanhã, quando o Banco Central anuncia a sua decisão, mas ela deve acontecer até o final da semana, antes de Lula embarcar para a China, inclusive Haddad vai com ele. A seguir cenas, minha gente, a seguir cenas dessa novela que não termina nunca aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo lá fora. A abertura dos mercados hoje nos Estados Unidos e também na Europa, os futuros, os índices futuros mostrando recuperação, seguindo a toada da segunda-feira, gente, com a mesma velocidade que assustou o mundo financeiro, a crise bancária foi minimamente contida, né? Pelo menos por enquanto. E esse respiro aliviado dessa terça-feira vem da percepção de quem está cuidando das finanças na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, os reguladores, as autoridades, eles de alguma forma estão conseguindo segurar essa crise nas fronteiras daquelas instituições que estão com problemas, dos dois lados do Atlântico, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. É óbvio que se mantém um receio de contágio, é óbvio que há ainda uma boa dose de incerteza. A imprensa internacional está dando conta, por exemplo, de que há uma discussão nos Estados Unidos para aumentar o limite de garantia que o órgão garantidor lá dos Estados Unidos dá aos depositantes em caso de problemas com o banco. E isso é uma medida preventiva, se esse limite aumentar, para dar às pessoas a sensação de, amigão,
Então, não sai correndo, não liga o computador, como eu fiz a analogia. Antes era a corrida para a fila do banco, agora é a corrida para o computador. Espera, porque a garantia é grande, você não vai perder a sua poupança, o seu investimento. Então, a Bloomberg dá essa informação, o Financial Times da Inglaterra alerta para uma onda de demissões que pode vir com a compra do Credit Suisse pelo UBS, quer dizer, não faz sentido, na visão dos analistas do Financial Times, não vai fazer sentido manter a operação tal qual ela é hoje, né? Em cima da discussão das demissões do setor bancário, vem a Amazon com mais uma onda também de desligamento, já são 30 mil postos de trabalho a menos na Amazon desde o começo do ano, esse último anúncio de uma demissão de 9 mil funcionários, ou seja, a economia vai seguindo o seu rumo. Essas demissões, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, elas são um sinal dos tempos, porque elas, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? É aquela má notícia que vira boa notícia para os bancos centrais, que estão lidando com o mercado de trabalho extremamente aquecido, e isso dificulta a queda da inflação. Então, vamos entender como o Banco Central dos Estados Unidos vai colocar tudo isso no prato, no menu deles, né? O nosso aqui já tratei no começo, o menu do Banco Central americano, e vai tomar a sua decisão. Aquela ferramenta do CME Group, que capta as expectativas dos gestores e dos investidores, já dá praticamente certa, mais de 80% a chance do Fed aumentar em 0,25 ponto percentual a taxa de juros, ou seja, não fazer uma paralisação, uma pausa no aperto monetário em função da crise bancária. Quem ajuda a gente a entender um pouquinho e dar uma pitada de compreensão desse desafio do Fed é Alex Lima, da Guide Investimentos. Vamos ouvir. Vai ser muito interessante qual vai ser a função e reação do Banco Central Americano, do Federal Reserve. Na quarta-feira a gente tem FONC e vamos ver se ele realmente vai ser mais preocupado com o risco sistêmico. Tem muito banco tomando linha de crédito, linhas de créditos pesadas, mais de 160 bilhões de crédito tomado na janela de risco na semana passada, ou se ele vai priorizar a luta com a inflação, se ele vai tentar fazer os dois, uma combinação de linguagem dura com inflação, mas também preocupado. Minha cabeça é mais essa, eles vão dar 25 e vão provavelmente ser um pouco mais leves no balanço de riscos. Veremos na quarta. Turma, para terminar o assunto sobre juros, vamos tratar aqui de uma das consequências da alta dos juros aqui no Brasil. As montadoras de veículos estão promovendo paralisações e adotando, na verdade, paralisações e férias coletivas por até 3 semanas, porque não estão dando conta da queda da demanda pelos automóveis no Brasil. Hoje temos a participação do nosso querido Fernando Nakagawa para trazer a leitura do cenário da indústria automobilística no país e das vendas de carros que diminuíram muito, caíram muito e a inadimplência também aumentou. Vamos ouvir o Naka. Bom dia, Thaís. O mercado automobilístico está num momento difícil no Brasil. A demanda pelos carros novos tem diminuído bastante nas últimas semanas, porque a situação da economia, de fato, não engrenou, em termos de atividade econômica, crescimento. A fraqueza da economia tem prejudicado a demanda. E os consumidores, aqueles poucos que estão interessados, acham que vai dar para comprar um carro, quando batem na porta do banco para procurar um financiamento, percebem que as coisas não estão fáceis. O número de financiamentos, de carros vendidos com financiamento em fevereiro desse ano diminuiu mais de 7% na comparação com fevereiro do ano passado. Esses dados são da B3 e mostram a dificuldade que a economia está enfrentando com o patamar dos juros e a atividade enfraquecida que a gente vive atualmente. E é interessante observar o comportamento dos financiamentos. Carros novos, aqueles com até 2, 3 anos, todos com queda. Já os carros velhinhos, aqueles que têm mais de 12 anos de idade, aí há um aumento na demanda e o volume de carros com mais de 12 anos que tem financiamento aprovado cresceu mais de 7% no mês de fevereiro. Ou seja, os brasileiros que estão interessados em comprar um carro, às vezes só conseguem comprar um carro mais velhinho. E aí, para tentar entender por que o mercado de crédito para financiamento de carro, para compra de carros está tão restrito, é preciso olhar um dado do Banco Central. A inadimplência em financiamento
financiamento de veículos atingiu 5,5%, 5,5% no mês de janeiro. Esse é o maior patamar desde 2013, portanto, faz quase uma década que o Brasil não tem tantos calotes no financiamento de veículos. Então, com calote em alta, juro em alta e economia que não engrena, aí os bancos definitivamente fecharam a torneira do crédito e agora quem está sofrendo são as montadoras. Tá aí mais uma fonte de pressão, né, para o Banco Central. A taxa média do crédito do financiamento de carros no Brasil não chegou ainda a 30%, mas está quase lá, é 2% ao mês. Então isso pesa nas finanças e no orçamento das famílias e a taxa de inadimplência sobe. A taxa de financiamento dos carros ela é mais baixa do que o crédito ao consumidor comum, porque ela tem a garantia da devolução do automóvel. Então, escolha, por exemplo, carros mais antigos passa por isso também. Não só o preço é menor, como a perda de patrimônio com um carro mais antigo também, ou seja, a sociedade, né, os consumidores brasileiros tentando fazer as suas escolhas para lidar com isso. Rapidamente, para a gente terminar, Americanas segue o caminho da tentativa de um acordo. Informação ontem de bastidores dando conta de que os acionistas apresentaram finalmente um plano de acordo, para esse acordo com os seus credores, com seus fornecedores. A ideia passa por um aporte de até 10 bilhões de reais dos principais acionistas, tem venda de avião, tem venda de outros negócios da Americanas, tem transformação de dívida em ações, ou seja, é um plano que a Americanas precisava apresentar pelos prazos e limites que ela tem de acordo com o processo de recuperação judicial. Tem uma avalanche de processos ainda acontecendo contra a Americanas. Ontem o Bradesco teve mais uma vitória, seus advogados conseguiram com que a justiça convoque os ex-executivos da Americanas para depor, inclusive Sérgio Rial, que assumiu por poucos dias a presidência da varejista, e mais um capítulo, então, portanto, da Americanas. Ontem até as ações da empresa subiram no mercado na expectativa desse acordo e, é claro, a gente vai acompanhar tudo aqui de perto na CNN Brasil. O Money de hoje se despede, eu desejo a vocês uma ótima terça-feira, amanhã tem mais capítulo das novelas que vocês já conhecem, já sabem bem como elas são e como elas se passam aqui no nosso país. Um beijo, se cuidem e até. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.